Salve, salve família, vamos aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mais uma vez falar sobre o Nintendo Switch 2, na verdade falar sobre a Nintendo e por que essa nova precificação, na verdade, ela está aí para ficar. E por mais que a Nintendo possa até voltar atrás um pouco, no geral a tendência é essa aí, de piora, e eu vou provar aqui por quê, através de números e através também de composição societária e como que funcionam as coisas hoje, meus caros. Sim, tá? Vamos lá. Nós somos saudosistas, quem é mais velho, na época que é Nintendo versus Sega, não sei o que, pessoal mais jovem aí é Sony versus Xbox e tal, mas todas essas empresas são companhias listadas em bolsas e ou pertencem a famílias. No geral, todas de games hoje são empresas de bolsa, então são empresas que têm dever fiduciário de dar lucro. Segundo ponto, eu tenho interesse nesse assunto porque eu sou acionista indireto da Nintendo. Por quê? Meu fundo de investimento aqui na Holanda, eu investe na bolsa japonesa, e como a Nintendo faz parte da bolsa japonesa, obviamente, eu tenho interesse que não só a Nintendo, como outras empresas japonesas vão bem, ok? Mas eu não posso também negar a realidade, que é o empobrecimento generalizado, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou começar com essa questão do empobrecimento. O pessoal no Brasil tá maluco, reclamando, não sei o que, por causa do Nintendo Switch, dos preços, vai fazer pirataria e tal. A gente já escuta isso há muitos anos no Brasil. Porém, agora com essa nova precificação, eu vi australianos e canadenses reclamando. Por quê, gente? Austrália e Canadá, e Nova Zelândia também, eles usam uma moeda chamada dólar deles, né? Ou seja, dólar canadense, dólar americano, neozelandês, dólar australiano. Porém, a cotação não é 1 para 1 com dólar americano. É pior. Então, por exemplo, um Switch lá no Canadá vai sair tipo $700 canadenses. E aí qual é o problema? O salário no Canadá não como é que se diz, indexado em dólar americano. É tipo no Brasil, ou seja, se o dinheiro do Canadá se valorizar, o salário do cara canadense fica bom. Mas ele não aumenta porque desvalorizou o dólar, é igual no Brasil. Tipo, você ganha 5 mil reais. Se o dólar subiu, o problema é teu. Agora, se o dólar cair, você se deu bem, entendeu? É a mesma coisa. Então agora já pesa em vários países desenvolvidos, eu acho que até no próprio Japão, porque o Japão está vivendo uma mega desvalorização em relação ao dólar já há algum tempo. Só que eu não vou falar de outras moedas, vou falar só do dólar. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, vamos aqui mostrar, eu fiz a conta aqui, só que eu acabei fechando, tá? Depois você pode fazer. Você pode ir no site chamado Fred, FRED.org, aí você procura lá que tem vários, eu tô olhando aqui do de St. Louis, tá? O que é o Fred? É um site do Fed é da onde sai o Banco Central americano, e que define taxas de juros e tal. E lá você vê o M2, o agregado M2, para aqueles que são do Bitcoin já sabem, que é a quantidade de dinheiro circulante no mundo, não no mundo, né? Mas naquela moeda. O agregado M2 do dólar é relevante porque o dólar circula no mundo todo, é uma moeda de indexação, beleza? Se você for ver, vamos lá, na época do lançamento do Wii U, tá? Que foi em novembro de 2010, se eu não me engano. De 2012, não é isso? Tá errado aqui o negócio. Fiz errado aqui. Vamos lá. Isso aí me quebrou. Mas de qualquer forma, acho que a tendência continua. Quando foi lançado o Wii U, tinha o agregado de dólares, era 10 trilhões de dólares voando por aí. Ou seja, a dívida americana, basicamente. Não é só a dívida, né? Na verdade, é o acumulado de grana rolando. Tem empréstimos bancários, títulos, etc. Tá? Tem outros critérios. Eu estou usando o M2, que é o mais fácil de ver. E aí você vê que a oferta de dólares, que são ofertas de dólares, ela aumenta de 2012 de 10 trilhões de dólares para lá em 2017, quando é lançado o Switch, para 13, ou seja, subiu de 10 para 13. Aí depois tu faz a conta aí, mas eu imagino que uns 30 e poucos por cento de reajuste, né, ou de desvalorização. Isso é desvalorização do dólar, beleza? Ou seja, se você tinha $1 em novembro de 2012, tá? Esse dólar, ele vale 30 e tantos por cento. Vou fazer a conta aqui, 13, você pega o maior, 367, diminui pelo menor, que é 10
351, e aí você divide pelo menor, que é 10,351. E você vai ter 29% de desvalorização, tá? Ou seja, a Nintendo, qualquer empresa que produzir qualquer coisa em novembro de 2012, se ela manter o mesmo preço, ou se ela mantivesse o mesmo preço até 2 de março, porque o Switch é lançado dia 3 de março de 2017, eles tiveram uma perda real de poder de compra, isso só na base agregada do M2, fora nos outros ativos, vamos chegar lá depois. E teve perda de 30%, tá? Partindo agora de 3 de março de 2017, que é quando o Switch é lançado, até, aqui no caso está dando até fevereiro, né? Porque é mensal esse acumulado, né? Esse relatório. Então, de abril de 2017, estava 13 trilhões, é tudo trilhão mesmo, o número aqui é grande. O atual está 21 trilhões, 671, menos 13,484, dividido por 13,484. Nós temos 60% de desvalorização. Ou seja, a empresa que começou a vender qualquer coisa, lá naquela época que foi lançado o Nintendo Switch, não estou nem falando só Nintendo, vendia por $100, agora esses $100 têm um poder de compra reduzido em 60%, mesmo que a nota seja 100, entendeu? Aonde você vê isso, além da Nintendo, além dos jogos? Esquece jogos. Você vai no mercado, eu vejo aqui, na Holanda, eu moro na Holanda, para quem não sabe, quem está chegando no canal por esse vídeo. Pacote de 12 ovos era R$1,60, R$1,40 mais ou menos. Agora é R$2,70, entendeu? Foi de 2020 até hoje. E você vê claramente, se você for entrar lá no Fred, eu vou botar esse link aqui, que é o de 2017 até agora, fevereiro de 2025. Estou gravando dia 4 de abril, é porque essas informações demoram a entrar no site, tá? Você vê que teve um pulo de fevereiro de 2020, né? Porque era uma linha meio reta, assim. Teve um salto ali de fevereiro de 2020 até abril de 2022, que foi o máximo. Chegou até mais do que tem hoje, tá? Aí depois deu uma leve diminuída e agora continua subindo, tá? Ou seja, quanto mais tempo passa, mais e mais o dólar desvaloriza. Está acelerando a desvalorização. E é o que acontece quando você está num ambiente de hiperinflação, que é o que já está acontecendo. Nos Estados Unidos ainda não, porque o dólar é o dinheiro, é o índice mundial. Só que nos outros países, ó, todo mundo tomando tarraqueta, inclusive a Europa, inclusive Japão, Canadá e mesmo Estados Unidos, tá? Só que ainda lá não está em hiperinflação, mas vai chegar. Quando você chega no momento de hiperinflação, a primeira coisa que você pensa como empresa é o seguinte: eu consigo passar o custo que eu tenho para os meus consumidores? Não todo. Então o que você faz? Você passa para os fornecedores também. Você crava no fornecedor e você crava no cliente. Se você não conseguir cravar, você vai quebrar. Porque você está vivendo num ambiente que é o seguinte: seu dinheiro na mão, ele não vale nada. Então o que você faz? Você faz um planejamento de quanto você pode cobrar a mais, sem você... É tipo assim, um jogo de extorsão quase. Você olha, quanto eu consigo cobrar a mais no meu produto para me defender da inflação projetada, entendeu? Ou seja, se projeta 10% de inflação nesse ano, então digamos que eu tente cobrar 15% a mais. Às vezes dá certo, às vezes não, tá? Outra coisa que vale salientar é o seguinte: nenhuma dessas empresas, como eu já falei no começo, nenhuma das empresas de games atuais, elas são empresas familiares, não existe mais isso. São todas empresas cotadas em bolsas com múltiplos acionistas e assim, de vários interesses. Por exemplo, o maior acionista da Nintendo, eu não sei se vocês conseguem achar isso fácil, tá? Mas eu tenho acesso porque eu assino uma corretora aqui na Europa e nessa corretora eu consigo ter acesso a toda a titularidade que eles falam da empresa, né? Ou toda relevante, pelo menos. Os 10 maiores acionistas da Nintendo, eu acho que nenhum deles aqui é a família. Tem um fundo da família da Nintendo que tem uma certa participação. Não é mais uma empresa familiar. O maior investidor, como é que se diz? Standalone, ou sozinho, da Nintendo hoje é o Public Investment Fund, que é um fundo soberano da Arábia Saudita. Ou seja, o manda-chuva da Nintendo hoje é basicamente o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que vai ser o rei provavelmente, né? E aí tem vários outros lá, tipo BlackRock, Vanguard, etc. Se vocês são do meu canal, já seguem aí, vocês sabem que já falei deles. Inclusive, o meu fundo de investimento está aí, nesse meio aí, como um dos maiores acionistas da Nintendo, tá? Então,
a história é a seguinte. Esses caras mandam na Nintendo. Ali nesse meio tem instituições financeiras, tem um fundo soberano e várias outras coisas de asset management, etc. Então, não tem ninguém ali de eletrônico, de jogos. É todo mundo banqueiro, meu irmão, tá? Outra coisa, como as empresas operam. A empresa não pega o lucro, parece óbvio que eu vou falar, né? Que, você teve lucro, você usa o lucro para pagar as coisas, né? E tocar os projetos. Não é assim que funciona. As empresas, elas operam com crédito, porque crédito é você trabalhar com o dinheiro dos outros, né? O cara vai no banco, é complicado, enfim. Tem vários esquemas de garantia usando a própria ação, você faz emissões de novas ações, emissões de dívidas e tal, um pouco acima do título público, e no Japão, lembrando que o título público é 0, né? Então qualquer emissão no Japão é melhor do que o título do governo japonês. E aí você pega esse empréstimo, quer por emissão própria, quer em banco, e você usa para os seus projetos, tá? E aí depois, com a venda do que você teve, com o lucro, você vai pagando aquelas coisas ali. Por isso que as empresas hoje, elas tentam sempre, botar o preço lá no alto e, eventualmente, se for necessário, eles baixam, porque eles têm que pagar o empréstimo. O dinheiro não é deles, tá? E o que isso quer dizer? Por que eu tô falando isso tudo aí? Porque eu vi muita gente falando, tipo, R$500 um jogo de Nintendo Switch é impensável. Cara, primeiro de tudo, os jogos de Nintendo Switch, eles não são pensados em reais. Eles não são pensados nem em ien, eles são pensados em dólar, tá? Porque eles sabem que vão vender bastante no Japão, porque no Japão, basicamente, a Nintendo que manda, tem Sony também, mas Nintendo e Sony brigam ali pau a pau. Estados Unidos, eles têm um público cativo deles, eles não se importam com a Sony e com a Microsoft. Eles vendem para o público cativo deles, né? Agora, todo o resto do mundo, por exemplo, a Europa fica mais ou menos 10% a mais ou menos, né? Suíça, Inglaterra, são moedas que não perdem muito a paridade com o dólar, até porque fazem parte da mesma cesta, o do franco suíço não, mas o euro, o euro e o franco suíço fazem parte da cesta do FMI. O ien japonês também faz, mas está muito desvalorizado atualmente. Mas então, qual é a parada? Por que a Nintendo está cobrando tão caro? Primeiro, que eles podem, né? É greedy, porque eles podem cobrar mais, porque o cliente dele vai aceitar isso, até que não aceite. E aí vira um fracasso de vendas. Aí você pensa, mas que idiota que você está falando? Mas o cara do ovo está fazendo a mesma coisa. Um ovo no Brasil hoje é R$1. Você deixa de comer ovo? Não, você diminui o consumo. Só que o ovo, né, é um dos alimentos mais baratos, entre aspas, não mais, e um dos alimentos mais nutritivos. Agora, jogo da Nintendo você não precisa, tá? Porém, tá chamando muita atenção agora, porque a Nintendo é a primeira a aplicar isso aí. Quando o PS5 foi lançado e quando o Xbox Series atual foi lançado, que foi no final do ano de 2020, ainda estava naquela subida, né? Tinha ido de fevereiro de 2020, o dólar foi de 13 trilhões, né, em M2, para o final do ano para 19, se eu não me engano, quase 19 trilhões. Foi uma bela subida, muito rápido, assim, pum. E quando a Sony já lança o PlayStation Pro, todo mundo reclama. Por quê? Eles estão querendo cortar custo, cara. Óbvio. Porque eles já vendem com prejuízo o aparelho, ou com pouco lucro. O aparelho não dá lucro. Quem dá lucro é o royalty do jogo, porque toda empresa para lançar naquele console paga uma merreca para a dona do console. Eles também ganham dinheiro assim. A Nintendo vende mídia. A Sony também é acionista da mídia do Blu-ray. A Microsoft não. Por isso que para eles tanto faz. Eles preferem que vá para o digital, porque eles vão ganhar um royalty sem ter custo de distribuição. Tudo isso tem a ver com custo, gente. Dinheiro, money, tá? E por isso que talvez a Nintendo tenha lançado aquele download, o conteúdo baixável, né? Com cartãozinho, né? Basicamente, eu sentia meio broxante. Eu nunca comprei um jogo desse baixável do Switch. Mas imagina, você abre a caixa, nem o trocinho tá ali dentro. Então, um engana bobo. Vai gerar logística, né, tal, mas já gera logística da caixa, né? E com isso a Nintendo ela pode meter a mão na hora do fornecedor, que ele vai obrigar o cara a comprar o cartucho físico para poder mandar um link baixável. É o que eu falei, em ambiente de hiperinflação, você aperta o cliente e aperta o fornecedor. Se você não fizer isso, você quebra. Vários bancos no Brasil quebraram durante a época da hiperinflação, porque eles não conseguiam apertar. Quem sobreviveu hoje são os maiores filhos da puta. E assim vai continuar sendo. Por isso que a Nintendo está sendo filho da puta.
E a Sony hoje depende de muita coisa de venda de videogame também. Então eles vão ter que apertar também, cara. Não ache você que quando chegar o PlayStation 6, a Sony não vai arregaçar. Primeiro de tudo, posso estar errado, mas eu imagino que a lista de acionistas da Sony não seja muito diferente do que essa aqui. Deixa eu ver, se dá pra ver. Ah, não dá pra ver direito, né? Não sei se vai ser, mas imagino que seja mais ou menos a mesma coisa, tá? Esses aqui são os 9 maiores acionistas, porque o 10º não coube aqui. Acho bem plausível, inclusive, que a política seja a mesma. Porque são os mesmos donos e os mesmos bancos. A Sony, inclusive, pega empréstimo no Japão também. Então você tem que apertar no cliente. O problema e o cliente que corre atrás. Parece, pô, mas então não compra. Beleza, cara, mas vai chegar um momento que não vai adiantar. Não adianta protestar, entendeu? A tendência há uma hiperinflação a caminho, ainda não chegou, pelo menos nos Estados Unidos, em outros lugares, tipo o Brasil já chegou. Líbano, vai pegar a moeda do Líbano, como estava na época do lançamento do Switch, e agora? Está muito pior. Entende o que eu quero dizer? Tem putaria da Nintendo em cobrar mais caro? Tem. Por que eles cobram? Porque eles podem. Quando eles chegarem no momento que eles não vão poder mais cobrar mais caro, ou seja, digamos, passou o primeiro ano do lançamento do Switch 2 e, pô, não vingou, tipo PS5 com PS4, eles vão ter que repensar alguma coisa aí. Mas enquanto der para cobrar, eles vão cobrar, porque esse surplus de dinheiro, eles vão usar para ativar já o próximo, o Switch 3, porque é assim que funciona. As empresas de videogame, elas, assim que lançam o console atual, eles fecham o que eles querem botar de funcionalidade e eles começam a pesquisar outro. E outra coisa muito importante que eu vejo é uma viagem, principalmente brasileiro, que o brasileiro, esses youtubers brasileiros, mesmo que não é só de esquerda não, mesmo mais à direita, eles não têm muita noção de como funciona uma empresa, um grande conglomerado. Eu, como trabalho num grande conglomerado internacional, eu posso explicar para vocês como funciona. Apesar de ser muito óbvio, né? Antes para mim, eu já sabia como funcionava, mas é basicamente isso. Vamos lá. E também explica por que as empresas usam SG, por que as empresas estão lacrando. Elas não lacram porque elas acreditam no lacre. Tem um motivo, vou separar isso aqui. Empresa, quando dá lucro, ela não guarda dinheiro embaixo do colchão. Com a raríssima exceção da Apple. A Apple e aquela Berkshire Hathaway, que é do Elon Musk, não, do Warren Buffett, eles literalmente botam dinheiro preparado. Eles não botam nem investimento. O que é uma burrice, como vocês podem ver, né, no gráfico que eu vou colocar aí. Só do lançamento do Switch 1 até hoje, eles perderam 60% de poder de compra. Apesar do dinheiro estar lá, as notas, entre aspas, de dólares estão lá, é a mesma. O número no computador é o mesmo. Ou reajustado lá pelo índice lá dos títulos públicos americanos, que hoje está em 4 e poucos por cento. Entendeu? Essa desvalorização de 60% é um absurdo, cara. Absurdo. Então, fora eles, todo mundo como que faz? A empresa deu lucro esse ano, o que a empresa faz? Primeiro, tem o lucro operacional. Paga todos os impostos, custos trabalhistas, né, processos e tal. Aí sobra o lucro real, né? Esse lucro que realmente é o lucro, você parte, divide para os acionistas, porque você tem que manter o acionista motivado, e essa parte tem que ser no mínimo de 5 a 8%. Por quê? Agora você consegue, no governo americano, um título público americano, que é o T-Bill, etc., entre 4% a 5% sem estresse. Ou seja, sem estresse, o governo americano te dá 5% de valorização do dólar. Se você é uma empresa na bolsa, você tem que ganhar pelo menos uns 10% ou 20% acima do que 5%. Porque senão não compensa. Porque você bota dinheiro na empresa, a empresa pode ter prejuízo. 5% já está garantido hoje é o Trump, mas era o Biden. Então por que se estressar? Então a empresa tem que dar lucro. Tem que dar dividendo. Parte desse lucro, obviamente, vai usar em R&D, ou seja, pesquisa, e outra parte paga os empréstimos, gente. É assim que funciona, isso que é um ponto importante. E por que está tendo muita lacração? Um jogo de videogame, ele basicamente é um projeto de um filme. É como se fosse um filme. Como que funciona um projeto de um filme no cinema, tá? E como funcionam os jogos também na indústria de jogos. Cria-se uma nova empresa, um CNPJ diferente. Esse CNPJ pertence 100% à produtora lá. Aí vai ter os estúdios envolvidos e tal. Então todos os custos envolvidos ficam naquele CNPJ, porque se fracassar, aquela empresa vai à falência, ó. Óbvio que isso afeta a empresa mãe, mas isso judicialmente não afeta, beleza? Isso é um ponto.
Segundo, como eu falei, nenhuma empresa usa o capital próprio para fazer nada. Eles pegam um empréstimo. E o ESG, inclusive tenho parte da minha, infelizmente, né? Quando eu ainda não sabia operar a minha aposentadoria, o ESG faz parte da aposentadoria. Então existem vários fundos de aposentadoria no mundo que eles usam ESG para investir. Então, quando você consegue captar alguma coisa no ESG, os juros é baixo. ESG, DEI, né, Diversity, não sei o que lá, enfim, tem essas siglas aí. O capital é baixo. Então, para você conseguir esse capital baixo, você tem que ser uma empresa ESG compliant. A minha empresa hoje, ela está lutando inclusive para isso. Bota um RP de ESG, monta um time de ESG, bota placa solar, um monte de coisa. Para quê? Na hora de pegar o empréstimo, é mais baixo. Contratar minorias, essas coisas assim, tudo isso faz o quê? É tipo um questionário, check, check, check. Você, ao invés de pagar 8% ao ano de empréstimo, ou 5%, vai pagar 1, 2% desses fundos que são péssimos de ESG. Por isso que eu lamento ter isso. Então, por isso que muitas empresas estão entrando no lacre, porque é mais barato para eles. Mesmo que eles tenham pouco lucro, a venda seja uma merda, eles captaram um dinheiro muito barato, eles podem superfaturar um monte de coisa nesse projeto, como falei, né? Ou seja, eles vão fazer uma IP nova, ou usar uma IP velha, eles podem botar como custo nesse projeto royalty para a empresa mãe, ou seja, a empresa mãe já tira uma grana só com dinheiro do empréstimo. Se depois fracassar, problema. Entendeu? Fica a dívida para aquela empresa ali, aquele outro no CNPJ. Depende, obviamente, da estrutura societária. Acho que a Ubisoft não é bem assim como na Tarraqueta. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, as empresas hoje elas trabalham com o capital de outros. Então, eles têm que estar sempre girando dinheiro. E quando dá lucro, eles pagam os acionistas. Com exceção, obviamente, da Microsoft, que é uma empresa que literalmente não precisa de videogame para viver. A Microsoft, ela seguramente ou dá um pouquíssimo lucro em videogame ou dá prejuízo. Quem segura a Microsoft hoje são as licenças de Office e as licenças do Azure, né, que é a plataforma cloud da Microsoft, que inclui várias coisas ali e ganham muita grana com isso, assim como a própria Amazon e tal. Então eles têm o luxo de poder tomar preju, porque eles estão... assim, a marca Microsoft, aquilo ali é como se fosse, para eles é como se fosse pagar para aparecer, né? Tipo, você compra um Xbox, mesmo que eles tenham um pouco lucro, até um pouco de prejuízo, é como se fosse um investimento em marketing, né? E é isso, gente. Não tem o que fazer. Óbvio que poderia... por exemplo, ao invés de levar aqueles influencers lá para Nova York para ver o Nintendo Switch 2, podia baixar um pouquinho, sei lá, $5 o preço do videogame. Mas não adianta, cara. A tendência é inexorável. Hiperinflação mundial. Os boomers estão morrendo, estão aposentando, mais pobreza. Não tem jeito, cara. E vai aumentar esse gap entre os pobres e ricos. E acabou, entendeu? Isso é tendência, porque a maior geração do mundo, né, em número de pessoas, foram os boomers. Eles estão sumindo no mapa, literalmente, estão morrendo, cara. Morrendo e aposentando. E agora estão consumindo o quê? Antibióticos e tal. Isso vai refletir no preço de tudo, tá? E uma coisa que eu não falei, né, é que além dessa subida vertiginosa da desvalorização do dólar, não estou nem falando das outras moedas, vale lembrar também que o preço dos ativos, ou seja, imóveis em lugares top, tipo Londres, Nova York, né, Milão, etc., está cada vez mais caro, ou seja, a subida de preço dos ativos bons, ou seja, Bitcoin, ouro, imóveis, ações de empresas boas, o gráfico ainda é maior do que a desvalorização. Ou seja, quem é rico está comprando coisas de rico. E as coisas de rico estão ficando cada vez mais caras. Então você precisa de mais dinheiro, cada vez mais dinheiro porcaria, inclusive dólar, para comprar coisas de rico. São os ativos que eles querem. Que mais empresas, né, e ouro, Bitcoin, não importa o que quer que o cara queira. E as coisas de pobre vão subir também, porque apesar do ganho de escala que tem, da pesquisa e industrialização, os impostos estão altos no mundo e a desvalorização do dinheiro está tão acelerada que a tendência é que os preços fiquem malucos, inclusive não só da Nintendo, como eu estou falando, como de todo o resto. Assim como hoje um ovo no Brasil é R$1 ou até mais. Espero que tenha explicado. Não estou passando pano para a Nintendo. Eu acho que é o seguinte, se eles não pudessem repassar esse preço, eu nem sei se eles vão, como eles vão fazer. Enfim, não sei. Eles não teriam que fazer um projeto mais comportado. Mas você vai falar, mas e a Steam? A Steam eu acho que ela não está na bolsa.
E ali é uma parada mais ideológica. Talvez é a última tábua de salvação. Até que um dia, né, eles também sejam levados para o mundo corporativo e não vai ter jeito. Aí acabou, tá? Não sei. É a minha opinião, né? Mas baseado em fatos, eu vou ver se eu boto aí o link do Fed para mostrar para vocês, mostrar a base do M2. E aí vocês fazem as contas, não precisa acreditar em mim. 60% de valorização. Se você cobrar o mesmo valor. E vamos ver se o preço é esse mesmo. Ó. O preço do Switch quando lançou era 399. Vamos adicionar 60%? Se fosse 60%, teria que custar $640 quase. Foi para 450, né? Menos 399 dividido por 399. 12% de aumento. Não é tão caro. É o que eu falei, o problema é que muita gente vai reclamar, principalmente quem perdeu muito poder de compra em relação ao dólar. Agora, para o americano em si, é ruim, mas o ovo para o americano já aumentou demais. Qualquer outra coisa aumentou. Então, tipo, ele engole a seco, é ruim, né? Mas é a verdade inexorável é que o dólar está perdendo valor. E se o dólar está perdendo valor, imagina o resto. Beleza? Acho que foi uma boa finalização. Vai ser aí. Valeu.